Seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VT, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus através das Escrituras. E hoje nós vamos meditar em uma passagem muito importante, onde vamos dar continuidade à nossa meditação em relação à conversão verdadeira e permanecer nos transformando e permanecer sendo um cristão melhor a cada dia. E por ser hoje o nosso primeiro devocional do ano de 2026, quero te parabenizar por estar aqui conosco, assistindo o devocional de hoje, e principalmente te desejar um feliz ano novo. Só que um feliz ano novo não é garantia de uma vida nova. E ter uma vida nova parte muito sobre novos pensamentos, que geram novos sentimentos, que geram novos comportamentos, que geram novos resultados. Então, para que a gente possa ter um ano novo de verdade, a nossa vida ela precisa ser transformada em Jesus. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, para nós hoje, que é um início de ano a partir da palavra, entendendo o que de fato é mais importante. Onde está o nosso foco? Onde estão os nossos projetos? E entender que Jesus precisa ser o centro, precisa ser o propulsor dessa nova vida e desse novo ano. Hoje nós vamos meditar em Mateus 3, 13, Mateus 13, do versículo 44 ao versículo 46. É uma passagem curta, mas importante, e o foco é o que você escolhe revela o que você valoriza. Então, hoje, nesse ano, a gente vai focar muito onde está o nosso foco, onde está a nossa escolha, onde está o nosso pontapé inicial e o que você valoriza define o seu destino. Vamos quebrar alguns paradigmas, vamos quebrar algumas percepções para que a gente possa acessar o reino do nosso Senhor. Então, Mateus 13, versículo 44 a 46, que diz assim: Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vai, vende tudo quando tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca por boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O reino de Deus não é apenas algo a ser acrescentado à nossa vida. Isso é muito importante entender. O reino de Deus não é uma coisa a ser acrescentada na nossa vida. Ele é um tesouro que redefine todas as nossas prioridades. E ao acontecer isso, quem entende o valor do reino, quem entende, tem essa percepção redefinida, vende tudo com alegria. Quem não entende, mesmo ouvindo, vai embora triste. E é aqui que a gente tem que entender que Jesus ele vem contando algumas parábolas nesse capítulo de Mateus 13. Só que nós temos que entender que Jesus ele veio trazer um novo reino para nós, né? Que na verdade é o reino dos céus, o reino dele.
E aí, quando ele tem essas duas parábolas, nós entendemos o quê? Na parábola um ele fala sobre o tesouro escondido. E no tesouro escondido, diz que um homem encontra o tesouro escondido, ele esconde novamente, ele encontra, esconde novamente, cheio de alegria, vende tudo que tem. Então, quando o homem encontra esse tesouro, ele fala: achei a coisa mais importante, achei a melhor parte. E aí, de forma alegre, ele vende tudo e compra o campo inteiro. Então, agora o tesouro é dele. A preocupação dele é ter o campo onde está o tesouro. E na parábola 2, um homem procura boas pérolas, é um comerciante, encontra uma pedra de grande valor, vende tudo que possui e compra essa pérola. Em ambas, nós temos o quê? Há uma descoberta, há uma avaliação, há uma decisão, há uma renúncia total e há um ganho infinitamente melhor e maior. Então, aqui, Jesus ele traz essas duas parábolas para mostrar para as pessoas que quando você se desperta, quando você começa a colocar o foco onde tem que ser colocado, tem uma avaliação. E aí a gente vai de novo focar muito nos nossos últimos encontros, porque a gente está vindo numa sequência de passagens onde você já entendeu onde começa a verdadeira convicção, que é lá na nossa primeira ministração, que é no coração. Nós já falamos sobre os frutos, falamos sobre renúncia, falamos sobre escolher a melhor parte, o jovem rico, mulher do fluxo de sangue. Então, aqui, todos têm uma descoberta, uma avaliação, uma decisão. Alguns renunciaram porque descobriram de verdade e tiveram um ganho infinitamente melhor, e outros, né, especificamente o jovem rico, ele decidiu a pior parte e não teve esse ganho infinito. E aí, a palavra-chave de vende tudo, ela está muito interligada, muito ligada. Jesus, ele não está ensinando sobre uma pobreza forçada, ele nunca falou sobre ser pobre, muito menos legalismo e muito menos um abandono irresponsável. Aqui a gente tem que entender que Jesus ele não está ensinando isso, abandonar de forma irresponsável. Ele está ensinando uma escala de valor. E nessa escala de valor, Jesus ele traz que quando algo é reconhecido como o maior tesouro, tudo mais se torna secundário. E aí a gente vai meditar nas próximas semanas sobre buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. E quando se é acrescentado, é sinal que se torna secundário, porque você já teve o mais importante. Por isso que é importante a gente entender como um todo o Evangelho de Jesus. O que Jesus ele quer nos trazer sobre escala de valor, sobre quando você encontra ele se torna o mais importante. Ele se torna a prioridade. O reino é o mais importante. E ele traz também no seu evangelho que ele veio para que todos tenham vida e vida eternamente. Então, o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento para ser eterno, para a eternidade. E nisso, quando a gente fala sobre o contexto cultural, lá nessa época de Cristo, não existiam bancos seguros,
Não, os tesouros geralmente eles eram enterrados em campos, então era comum encontrar algum tesouro escondido por guerras ou por morte. Então Jesus ele conta uma parábola que era muito normal naquela época e para os ouvintes na época. Então, ou seja, essa parábola ela não é uma fantasia, é algo que era totalmente plausível para os ouvintes. E aí, o contexto econômico e social, quando Jesus ele diz vende tudo, na verdade ele queria dizer para esses ouvintes que vender tudo significava romper com segurança. Comprar um campo era um risco extremo, porque era você não ter essa garantia. E quando a gente fala sobre comprar uma pérola, é apostar em uma única decisão. Então, Jesus está ensinando aqui que o reino dos céus ele não é compatível com uma meia entrega. E é aqui que a gente tem que focar sobre entregar tudo, vender tudo, se dedicar tudo. Então, Mateus 13 é o capítulo das parábolas do reino. Então, quando você volta, né, tem a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e aí a parábola que a gente está ministrando, o tesouro perdido, da pérola e da rede. Então, todas essas parábolas respondem a uma mesma pergunta: quem realmente entende o reino? Aquele que muda tudo quando o encontra. Quem realmente entende o reino é aquele que muda tudo quando encontra. E aí, precisamos entender que, em conexão com as outras ministrações, com as outras passagens, nós temos aqui o coração da sequência, o reino como tesouro, com as conexões diretas. Quando a gente pega a viúva pobre, nós falamos há algumas semanas atrás, ela deu tudo que tinha para viver, não deu o que sobrava, então ela entendeu que Deus valia mais que a sua segurança. Ela encontrou o tesouro. Então, ela entendia que ela poderia não ter as condições ideais no momento, mas o ato de entregar tudo, né, a sua oferta para Deus, era entender que ali estava o seu verdadeiro tesouro e não nas duas moedas, nas duas dracmas. Zaqueu, quando ele encontra Jesus e entende sobre o reino dos céus, ele abre mão de toda a sua riqueza injusta, restituiu e desapegou e recebeu Jesus em sua casa. Então, aqui ele encontrou o verdadeiro tesouro. Então, antes de Jesus, Zaqueu entendia que tudo que ele tinha de importante, de magnífico, era os seus bens. Tanto que ele fazia tudo de errado, não importava se estava errado, mas ele queria ter mais bens. Então, quando ele encontra Jesus, ele muda essa percepção, como nós falamos lá no início. Essa mudança de entendimento, essa mudança de percepção, essa mudança de foco. Então Zaqueu ele encontra o verdadeiro tesouro. Pedro, com o barco vazio, com uma pesca a noite toda sem pescar nada, ele é o quê? Ele é obediente e tem o seu barco cheio. Então, quando tinha tudo nas mãos, ele larga tudo. Então, Jesus entrega a ele o barco cheio da pesca milagrosa, maravilhosa. E aí, quando ele está com esse tesouro, ele larga tudo e segue Jesus.
Então, ele também encontrou o verdadeiro tesouro. Então, o tesouro de Pedro não estava nas pescas, não estava nos peixes. Ali, Pedro entendeu que o tesouro dele estava em Cristo Jesus. E aí a gente entende Maria e o seu vaso de alabastro, que ela quebra algo de um valor extremo, de um valor muito significativo, derramou aos pés de Jesus, foi criticada, mas elogiada por Cristo, porque ali estava o seu verdadeiro tesouro. E o coração desse devocional de hoje é fazer este contraste com o jovem. E é esse contraste que veio muito forte no meu coração para trazer para a gente hoje. E o jovem rico, ele é o maior contraponto dessas parábolas, porque tem detalhes na parábola, na história do jovem rico, que Jesus ele diz, né? Vende tudo que tens, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Então aqui Jesus ele entrega a chave para o jovem rico. Jesus, entre todas essas esses personagens que a gente tem falado, o jovem rico foi o único que deu uma garantia, que teve uma garantia de ter de fato o tesouro. Jesus aqui traz para o jovem rico claramente: terás um tesouro no céu. Então, Jesus ele ofereceu a ele o mesmo tesouro da parábola, ou sendo a pérola, ou sendo um tesouro escondido. Aqui não, Jesus fala, ó, eu vou te entregar o tesouro no céu, você terá um tesouro no céu. Então, Jesus está trazendo para ele possuir essa vida eterna e possuir esse tesouro. Só que ele retirou-se triste porque possuía muitos bens. E aqui, quando a gente vai lá no início, não teve uma mudança de percepção. Quando a gente falou, o reino de Deus não é apenas algo a ser acrescentado na vida. Aqui, com o jovem rico, não seria um acréscimo, mas o tesouro, ele redefiniria todas as prioridades. Deus quis trazer para o jovem rico que a prioridade não eram os bens que ele tinha, não eram os bens, porque Jesus, no Evangelho, né, em outras passagens, fala que não acumule tesouros na terra, onde a traça e o ladrão pode roubar. Então, aqui, Jesus estava garantindo essa prioridade de tesouro no céu, onde traça e muito menos o ladrão pode alcançar. Mas ajunte tesouros nos céus, onde ninguém pode te roubar. Então, quem entende o valor do reino, vende tudo com alegria. Então, aqui a gente entende que o jovem rico ele não entendeu o que Jesus queria dizer. E quem não entende, mesmo ouvindo Jesus, vai embora triste. Então, o jovem rico, ele não redefiniu as suas prioridades, ele não entendeu que o reino dos céus e esse tesouro lá no céu seria a prioridade máxima. Então, quando a gente traz esse comparativo do tesouro do reino versus o jovem rico, a gente entende que quando a gente fala de aspecto, o que que encontrou? Lá em Mateus, essa pessoa, né, que encontra o tesouro, vende tudo, compra o campo, ela encontrou o reino dos céus. E aqui o jovem rico, ele encontra Jesus. O que que se ouviu nessa pessoa da parábola? Ela ouviu e entendeu um valor incomparável. E o jovem rico ouviu essa promessa de tesouro no céu. E o que foi avaliado? No tesouro
em Mateus 13 vale mais do que tudo. Só que, na história do jovem rico, esse tesouro que vale mais do que tudo, ele valeu menos que os bens. E a decisão foi o quê? Essa pessoa, né? O reino dos céus é o que um homem achou e escondeu. Este homem aqui, ele vendeu tudo com alegria. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria, então, quando ele encontra esse tesouro, por causa dessa alegria que lhe tomou, que lhe possuiu, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, a decisão aqui deste homem, com essa alegria, ele vai e vende tudo e compra esse campo. Só que o jovem rico, ele manteve tudo que ele tinha com tristeza. Ele não tomou decisão nenhuma, a decisão era permanecer. E aqui, qual que é o resultado? O resultado é que esse homem, ele ganhou tudo. E o jovem rico, ele perdeu. Então, quando a gente tem como base de conclusão, a gente entende que o problema do jovem rico não era a riqueza, era não reconhecer o valor do reino. Então, aqui não é a riqueza. O que faltava para o jovem rico, olha só, quando Jesus diz para ele, lhe falta uma coisa. Ah, mestre, como que eu faço para alcançar, acessar o reino dos céus? Aí Jesus diz, te falta uma coisa. Vende tudo, dá aos pobres, volta e segue. Só que o problema aqui é que ele não reconheceu o valor do reino. Mesmo guardando todos os mandamentos, mesmo fazendo tudo aquilo, né, que a palavra diz, o problema é que ele não entendeu o valor de quem estava diante dele, quem era de fato Jesus e qual era o valor do reino. Então aqui a questão é valor, porque os dois, ele teria dois bens. O bem ele já possuía, que é o bem terreno, e o bem seria um tesouro no céu. Aqui, esse tesouro no céu, o valor dele foi inferior ao que ele tinha, então ele escolheu o momento. Então, quantas pessoas ao nosso redor não sabem o valor, de fato, de ter o Evangelho, o valor de ler a Bíblia, o valor de ter esse relacionamento com Cristo. E essa passagem, ela é muito forte para mim, que eu sempre falo que eu queria ter conhecido o reino antes, que a minha vida, ela mudou depois que eu conheci Cristo. Só que tudo é no tempo de Deus, né? Mas hoje eu entendo o valor que é ter o Evangelho nas nossas vidas. E é de fato, meus irmãos, que ter essa noção, ter esse entendimento e agradecer a Deus todos os dias pelo tesouro que Ele nos deixou, que é a palavra dele, que é a manifestação dele para conosco. Então, quando a gente entende toda essa passagem, toda essa meditação, nós entendemos que essa conexão com os outros personagens, a mulher do fluxo tocou em Jesus, teve cura. Zaqueu recebeu Jesus e teve salvação. Pedro deixou tudo e teve o propósito. A viúva pobre deu tudo e teve confiança. E o tesouro do reino é sobre vender tudo e ter alegria. Só que o jovem rico, ele manteve tudo e teve tristeza. Então, todos ouviram
algo de Jesus. Todos tiveram uma escolha, apenas um escolheu errado. E aqui, o escolher errado, a gente tem que ter muita noção o que é escolher errado. O que é não escolher a melhor parte. É a parte mais importante. E a gente tem que ter um nível de conhecimento, de discernimento, para que o nosso ano de 2026 a gente saiba escolher a melhor parte. E a gente saber que nós podemos ganhar o mundo todo e ainda perder a nós mesmos, perder a nossa alma, perder a nossa vida. E Jesus ele traz esse ensinamento para nós. Quem, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Então, do que adiantou o jovem rico ter permanecido com a sua riqueza, com seus bens? A escolha foi errada. Então, esse início de 2026 é focar no que temos e de fato fazer. E aqui, esse devocional não é um devocional apenas inspirador, é preventivo. Que a gente não comece esse ano como o jovem rico. Esse é o nosso ponto de partida. Não ser como o jovem rico. Ele queria a vida eterna, ouviu Jesus, foi chamado, teve a promessa, mas não mudou nada. Ele teve a promessa. Faz isso, 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 e você vai ter isso. Ele teve uma promessa e teve uma garantia. Então, para esse ano, algumas perguntas necessárias para ser feita. O que hoje ocupa o lugar de maior valor na minha vida e na sua vida? Qual que é o maior valor das nossas vidas hoje? Se Jesus me pedisse isto, eu de fato largaria? Estou adicionando Jesus à minha vida, adicionando, ou estou reorganizando tudo por causa dele? Jesus, ele é adicionado na nossa vida ou tudo tem ele como um tempo? Meu coração reage com alegria ou tristeza quando eu penso em abrir mão? E aqui, 2026 não pode ser um ano, não deve ser um ano. É isso que eu te peço aqui agora, Senhor. Não deixe os nossos dias e o nosso próximo ano ser dessa forma, Pai. Não deixe que seja um ano com Jesus no discurso, com Jesus no plano e com Jesus aos domingos. Que Jesus não seja apenas um discurso na nossa vida, que não seja apenas um plano ou só nos domingos, mas que seja um ano e onde a gente possa vender tudo ao que compete com o reino. A gente possa escolher o seu reino. E para entender um compromisso do reino para esse ano, que a gente possa buscar Jesus diariamente, priorizar a palavra, viver com simplicidade, escolher o eterno, investir no reino e andar com Cristo e não simplesmente falar sobre ele, mas que a gente possa ter um relacionamento com ele, que a gente possa andar com ele, que ele possa ser a nossa prioridade, que nada possa nos afastar dele, Senhor. E que a gente possa dizer para ele
em oração. Senhor Jesus, em Ti eu encontrei o verdadeiro Deus. Nada se compara ao Rei. Hoje eu reorganizo a minha vida, as minhas escolhas e as minhas prioridades. Que 2026 seja o ano em que eu não apenas conheça o reino, mas que eu possa viver para Ele. Ô Senhor Jesus, que 2026 seja um ano onde a gente possa andar de mãos dadas com o Senhor. Que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas. Que o Senhor possa nos guiar no melhor caminho. Que a gente priorize a Sua palavra. Que não seja da boca para fora, Pai. Nos capacita, Senhor. Se a gente não consegue fazer, Pai, que a gente possa ser capacitado pelo Seu Espírito, pela Sua palavra e pela Sua presença, Pai. Que a gente possa apresentar o Seu reino às pessoas através do Seu Santo Evangelho, Pai. Que possamos levar a palavra do Senhor para o máximo de pessoas possível. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos com mais um Devocional VP, Devocional Vida Plena. E essa vida plena só existe em Cristo Jesus. E não existe vida fora de Jesus. Amém? Que tenhamos uma semana abençoada, um ano abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus. E se você está aqui até agora, manda esse link, manda essa mensagem para as pessoas que você quer que o Espírito Santo toque e ele se revele, reorganizando as prioridades das pessoas e mostrando a importância do reino